Nós vamos falar hoje sobre caráter cristão. E eu gostaria que todos abrissem as vossas Bíblias. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 24. Efésios, capítulo 4, verso 22 ao verso 24. Aleluia. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Quando falamos de caráter, falamos sobre demonstrar e mostrar quem somos diante dos homens e diante de Deus. O caráter cristão é moldado em nós conforme a imagem de Cristo sobre as nossas vidas. Se depois que eu e você conhecermos a Cristo e tivermos um novo nascimento em Cristo Jesus, se as nossas vidas não tiverem uma mudança drástica e não houver uma mudança de atitude e de decisões pela palavra de Deus, certamente nós não tivemos um encontro com Cristo. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 22 ao 24, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do enganar, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você pode dizer amém? O nosso caráter, ele é transformado pela nova criatura que é gerada em nós através da presença do Espírito Santo. Todo homem, preste muita atenção nisso, todo homem sem Deus tem um caráter deformado. O homem teve o caráter deformado no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado entrou e o caráter do homem foi deformado. Não há como o homem ser bom sem a presença do Espírito de Deus. Como o nosso caráter foi deformado? Abra ali, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Isso foi o que Deus gerou. Isso foi o que Deus criou na sua essência. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Aleluia. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em outras traduções, macho e fêmea. Isso foi o que Deus gerou. Fora disso não foi Deus. Fora disso foi o diabo que quis destruir a imagem de Deus. Essa era a essência, um caráter perfeito. Porém, para andar com Deus é necessário obedecê-lo. Existem pessoas e existem crenças que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma mentira. Só existe um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, e a obediência à sua palavra. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 6, nós vamos ver a deformidade do caráter do homem. Quando? Quando ele desobedece. Quando ele toma a decisão de fazer aquilo que Deus havia ordenado para que ele não fizesse. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Que árvore? A árvore que Deus havia dito, não coma do fruto dela. Essa árvore era boa para se comer e agradável aos olhos.
e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Os dois erraram. Entrou o pecado, a deformidade do caráter. O pecado estava tendo legalidade sobre a vida do homem. Por um homem entra o pecado, mas lá na frente nós vamos ver que por um homem entra a justificação de Deus, para que o homem pudesse ser reconciliado com Cristo, e então o seu caráter ser moldado. Mas aqui nós entendemos e vemos que o homem, a partir do momento que ele desobedece a Deus, não há como ele ter um caráter íntegro e honesto. Depois disso, nós vamos contemplar o primeiro homicídio. Alguém lembra qual foi? Caim e Abel. O primeiro homicídio que houve, depois que Deus os tira do jardim do Éden. Gênesis, capítulo 4, verso 3 ao 8. Vamos ler. Porque a deformidade do caráter, preste bem atenção nisso. O diabo ele não quer só tirar a tua intimidade com Deus. O diabo ele quer tirar a tua comunhão também com o teu próximo. Quando nós temos o caráter deformado, além do homem ter perdido a intimidade com Deus no Éden, ele perde o entrosamento com os homens. É o que nós vamos ver agora. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado já está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Por que ele matou o seu irmão? O seu irmão fez alguma coisa para ele? Pelo texto que nós lemos, o que você entende? O que foi gerado ao coração de Caim sobre Abel? Inveja, ciúme, de algo a qual ele deveria tomar como exemplo. Ele deveria olhar para o irmão e dizer: eu tenho que adorar a Deus dessa maneira, porque Deus se agradou disso. Mas quando ele vê aquilo cria-se uma inveja, e Deus o alerta, porque todas as vezes que você for fazer algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, vai te dizer: cuidado, olha para mim, não faça isso. Mas aí a decisão de ouvir a Deus ou ouvir a tua vontade é sua. Deus jamais irá tomar o teu livre-arbítrio, você sempre terá a decisão. Deus alertou Caim, porém, o ciúme, a inveja, e eu lhe pergunto, eles eram desconhecidos? Eles eram irmãos, eles tinham ido à igreja junto, eles tinham adorado junto, porém a maneira que Abel adorou incomodou Caim, porque o caráter dele havia sido deformado, havia perdido a essência de Deus. Porém, nós vemos aqui a queda do homem, a queda do caráter. Mas, carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 6. Carta aos Hebreus, capítulo 8, verso 6. Mas agora,
alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Olha só, Jesus é o mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo, quando ele toma a decisão de morrer por mim e por você, ele nos dá acesso ao Pai novamente. Mas além dele nos dar acesso ao Pai direto, ele nos concede o Espírito Santo. Quem acredita que o Espírito Santo está aqui agora? E o Espírito Santo, ele nos auxilia, porque sem a presença do Espírito Santo, o homem não consegue se achegar a Deus. Isso é tão claro na palavra, que a Bíblia diz que todo pecado tem perdão. Qual é o único pecado que não tem perdão? Alguém lembra? Qual é? A blasfêmia contra... Quem que intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis? É porque quem nos convence dos nossos erros é Ele. Quem nos convence das nossas misérias é o Espírito Santo através da palavra. A palavra, quando ela é pregada com palavras de homem, mas ela é lançada ao coração do homem pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus, que age aonde o homem não pode agir, em emoções, em sentimentos, em lugares a qual o homem nem sequer gosta de se mostrar. Você lembra quem você era? Você lembra como você era antes de Cristo? Eu lembro quem eu era. Mas quando tivemos um encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo teve liberdade pela sua palavra de nos convencer, de nos converter, de nos mudar de direção, pois estávamos andando em direção ao inferno, mas nos convertemos, ou seja, mudamos de direção, começamos a andar em direção ao céu. Ele nos mostrou: sem Deus o teu caminho, o teu rumo é o inferno, mas a minha presença e a minha palavra te levará a Jesus Cristo, que é o único caminho que leva diante de Deus. Agora, esse caminho é fácil? Não é, meu irmão. Tem gente que diz: Jesus é misericordioso. É, porém ele não nega a sua palavra. A Bíblia diz que o caminho é o quê? Fácil. Ele é o quê? Como? Estreito. E a porta é larga? Não, meu irmão, por isso que a Bíblia diz que o céu é tomado à força, porque se fosse fácil, qualquer um ia. E essa conversa, no fim Deus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia daquele que clama por misericórdia e o aceita, mas aquele que não o quer, aquele que o rejeita, o inferno o espera. Isso é claro. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 25. Olha a nova aliança aí. Olha o caminho. Por isso que muita gente diz: mas Jesus é bonzinho. Ele é advogado fiel, está à destra do Pai advogando agora. Mas vai chegar um dia que ele vai deixar de ser advogado para ser juiz, para condenar aqueles que serão condenados e para justificar aqueles que serão justificados. Se não fosse assim, a Bíblia não diria que aquele que come do seu corpo e bebe do seu sangue tem parte com ele, mas aquele que não come e não bebe não tem parte com ele. Olha 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Havia 2 ladrões na cruz, um à esquerda, outro à direita de Jesus, sim ou não? Um pediu misericórdia, um disse para Jesus: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem teve outra oportunidade ou só aquela? Qual a oportunidade que aquele homem teve? Aquela. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, e você que me assiste em casa, reflita nisso. Você ouve a palavra todos os dias Jesus fala com você pela palavra. Você gosta de vir da igreja, você se sente à vontade no meio da igreja, mas você nunca se decide por descer as águas, você nunca se decide por Jesus, porque descer as águas nada mais é do que aceitar a Jesus, fazer uma aliança com Ele, fazer parte desse memorial, a qual a Bíblia diz que é em memória dele. Aí você diz: ainda não é hora, ainda eu não quero. Você nega Jesus todo dia, aí você vai e morre. Será que você vai para o céu? Eu estou dizendo de um ladrão que não teve como descer da cruz para ser batizado. Eu estou dizendo de um ladrão que não teve como ter uma vida de renúncia. Mas agora eu estou falando para homens que estão tendo o direito de escolher, mas você prefere escolher uma vida promíscua, uma vida fora de Deus, acreditando que a misericórdia de Deus vai te alcançar, e Deus está batendo a tua porta todo dia dizendo: me aceita, me recebe, eu quero mudar a tua história. Cuidado, pois aquele que não come do corpo e não toma do sangue não tem parte com ele. E a Bíblia é clara: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Como Jesus vai negar? Ei, não deixe o diabo te enganar, porque a Bíblia diz: se descer um anjo de luz e vos pregar um outro evangelho que não seja esse, não aceite. Hoje existem evangelhos para todos os gostos, mas ainda o evangelho que leva o homem para o céu é o evangelho que o homem renuncia às suas vontades, é o evangelho que o homem diz: Jesus, eu te amo, e eu abro mão dos meus desejos para viver contigo. Vou lhe fazer uma pergunta: quem aqui não tem vontade de errar? Quem aqui, o diabo vai te tentar com o que você não gosta? Vai. Existem uns que gostam de droga, gosta de cocaína, de crack, de maconha. Existem outros que são promíscuos, gostam de mulherada. Existem mulheres que são promíscuas, mas quando tem um encontro com Jesus Cristo e com essa palavra, ele submete os seus desejos a Cristo e vive uma vida em humilhação e submissão à palavra, para poder herdar o céu. E vou dizer uma coisa: hoje tem gosto para tudo. Hoje tem gente dizendo que de qualquer jeito entra no céu. Tem gente que está dando até um jeitinho para aquilo que é criação do diabo entrar no céu. Porque eu li na Bíblia que Deus criou homem e mulher. O que não é isso, eu te digo com toda certeza: não entra no céu, porque a Bíblia condena. E se a Bíblia condena, qualquer agismo te leva para o inferno. É Bíblia. Olha, o caráter de Cristo em nós nos muda conforme a vontade de Cristo, não conforme a nossa. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui é dona de casa? Dona de casa que limpa a casa. As moças já estão aprendendo, não está? Porque se você não aprender, teu marido vai ter luta com você. Não é assim? Agora eu lhe pergunto: quando você chama uma faxineira para faxinar a tua casa,
A faxineira faxina do jeito que ela quer ou do jeito que você quer? A casa é de quem? Quando você diz: Senhor, eu te aceito e entrego a minha vida, a tua casa não é mais tua, meu irmão, é dele. Ele faxina como ele quer, ele limpa como quer, ele faz como quer, porque se você quiser fazer do teu jeito, vai para o mundo. Devemos entender que com Cristo não tem meio termo, ou você é da luz ou você é das trevas. Enquanto há vida, há esperança. Depois que morreu, segue o juízo. E vou dizer outra coisa: o inferno é eterno. Tem gente crente que acredita em purgatório. Depois vai ter uma chance. Não tem chance nenhuma. Vai para o inferno, vai queimar no fogo, e ai de quem for para lá. Eu não quero ir. Assim como o céu também é eterno. Uma coisa que nós devemos ser vigilantes no nosso caráter. Como a gente conhece alguém? Através das suas palavras. Tiago capítulo 3, versos 6 ao 9. Quer conhecer alguém? Ou melhor, filho, Tiago 3, 6. Quer conhecer alguém? Converse com ele. Converse com ela. Quando ele abre o coração, ele mostra o que ele crê, ele mostra o que acredita. As suas palavras mostram quem ele é. Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade. O próprio Cristo: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Tiago 3,6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Põe o versículo 9, nós vamos ler o 9 até o 12, do mesmo capítulo. Olha, com essa mesma língua nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Verso 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, olha para mim. Responda para você. Quando você fala algo que você sabe que não ficou bem colocado a uma pessoa, você percebe ou não? Quando você é sem educação com alguém. Quem já foi? Não responda para você, mas você já foi sem educação com alguém? Eu já fui. E eu duvido que no nosso meio, ou quem nos assista, nunca foi. Algum dia na nossa vida a gente já foi mal criado. Foi ou não foi? E geralmente a gente é mal criado quando a gente não está bem. E a gente fala o que não deve. Mas a Bíblia diz que a língua é o menor membro do corpo, porém ele inflama. A Bíblia diz que até o tolo, olha só, se passa por sábio quando ele fica calado. A Bíblia diz que melhor é ouvir do que falar. E o muito falar gera perturbação na alma. Então, quando você estiver falando, tome cuidado para ver se não fere ninguém, ou se você não está pecando contra Deus e contra teu próximo, porque o teu caráter é revelado por aquilo que você fala. Quer ver? Mesma carta, Tiago 4:11. Olha só, isso é explícito. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Verso 12. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Olha Jesus aí julgando novamente o homem. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Olha só que coisa terrível e tremenda ao mesmo tempo.
devemos tomar muito cuidado. Quem já viu o telefone? É telefone sem fio que chama quando você põe aquela brincadeira? Já viu? É telefone sem fio, né? Você coloca 10 pessoas, você fala para o primeiro água, no último tá água suja do rio contaminada. Já viu como o falatório surge desse jeito? Já viu como tem pessoas que distorcem? E aí eu pergunto, essas pessoas estão sendo usadas por Deus ou pelo diabo? Quando você ouve alguém falar alguma coisa e vai e conta para outra pessoa que você ouviu, você acha que você é usado por Deus ou pelo diabo? Ah, você não sabe da maior, fulano falou isso de você. Você acha realmente que é Deus te usando para edificar alguém? Então por que a gente fala? Morde a língua. Quem já mordeu a língua aqui? Eu já. Dói. Morde a língua umas 3 vezes quando você for falar de alguém. Na quarta você não vai falar mais. Eu estou dizendo isso para você que está em casa, para mim e para todos. Porque Deus nos deu um dom natural. Quem aqui fala, irmão? Se você não fala, você é deficiente. Ou coisa boa é... Já viu crente falar, irmão? Reúne crente com picanha e Coca-Cola e um violão. Fala ou não fala? Fala, canta, mas a gente não deve contaminar o nosso ambiente com palavras que falam de alguém, principalmente o que você não viu e não ouviu. Ah, alguém me falou. Quando essa pessoa vir, você sabe o que me falaram? Não sei, não quero saber, e vamos orar. Quebra-se contenda. A Bíblia diz: arranca o mexeriqueiro do meio de vós, e cessará a contenda. Quantos estão entendendo? Diga amém. Devemos ser sábios. E olha como é a sabedoria de Deus. Tiago 3, verso 13 ao 18. Eu já estou encerrando. Tiago capítulo 3, nós vamos ler do 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de, segura aí, sabedoria. Eu vou te fazer uma pergunta. É fácil ser manso? É fácil andar em mansidão nos dias de hoje? Nos dias de hoje, no trânsito, você fica irritado. Se você se distrai e esquece de passar no sinal vermelho, tem alguém lá, ou o sinal vermelho abre e está verde, alguém já buzina em você. É assim ou não é? O mundo está estressado hoje. Ser manso nesse mundo de estresse é fácil? Porém, a gente demonstra a nossa sabedoria como? Tratando bem as pessoas, sendo gentil. O cristão é amável, o cristão é companheiro, o cristão está pronto a ouvir e sempre é tardio no falar. O cristão está pronto a abraçar e não a condenar e nem julgar. O cristão, ele tem sabedoria para aconselhar. Quando alguém diz nada vai dar certo, ele olha para essa pessoa e diz: mas Jesus Cristo, ele tem poder de mudar a história e a situação. No bom trato, meu irmão, eu já passei por isso. Da alguém estar nervoso com você. Sabe quando alguém vem nervoso, pronto para te lançar um monte de cólera? E você olha para a pessoa antes dela falar e diz: me perdoa em nome de Jesus, eu te amo. A pessoa pode ser que fique até nervosa, mas ela fica sem chão. Ela olha para você e quando ela vai falar de novo, você repete: me perdoe em nome de Jesus.
Aí a pessoa, mas não, você tem razão, vamos orar que Jesus vai dar vitória. Pastor, mas a razão é minha. Mas quando eu faço como Jesus, dizendo, eu abro mão da minha razão, para que o nome do Senhor seja glorificado, a paz do Senhor reina sobre nós. Jesus tinha motivo para estar na cruz? Só o amor. Mas quem estava o condenando, quem estava o maltratando, Jesus olha e diz, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. O bom trato muda a situação aonde você está. Irmãos, eu já vi certas situações que eu fiquei envergonhado. Sabia que tem crente que é o funcionário mais bravo da firma? Uma vez falaram para mim, pastor, eu não contrato crente porque crente é bravo demais. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter o Espírito Santo de Deus, que gera em nós mansidão. Próximo, verso 14. Mas se tendes, olha só, amarga inveja, sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Segura aí. Tem gente que diz que é mais fácil se alegrar com quem se alegra do que chorar com quem chora. Quem já ouviu isso? Eu acho uma mentira. Porque infelizmente tem gente que aceita que você vai até um limite. Sabia disso? Por isso que a gente na nossa oração sempre tem que orar, Jesus, quebra toda inveja, quebra toda a palavra de maldição. Porque tem gente que aceita que você vai até um pouquinho para trás dela. Quando você chega do lado, ou você vai passar ela, ela diz, epa, aí não. Mas o cristão não. O cristão, ele vê o outro cristão vencer, ele diz, quando você vence, eu venço junto. O cristão, ele vê o irmão prosperar, ele diz, quando você prospera, eu prospero junto. O irmão vê aquela pessoa casar bem, ele diz, quando você está bem, eu estou bem também. Isso é o que a Bíblia nos ensina. A tua vitória é a minha vitória. Você pode levantar a mão e dizer amém? Tem gente que diz, papai, eu quero um carro. Aí Jesus vai lá e dá um carro para ele. Aí o irmão que está do lado dele, Jesus vai lá e dá um carro melhor para ele. Diz, mas por que fulano tem um carro melhor que o meu? Por que ciclano tem uma casa melhor que a minha? É porque o que Deus tem para cada um é diferente para cada um. Mas o céu que a gente vai morar é o mesmo. Por isso que a vitória do nosso próximo é a nossa vitória. Verso 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O que é isso? Aquele que tenta de todas as formas prejudicar o seu próximo, esse jamais prosperará. O livro de Provérbios diz que aquele que cava uma cova para o seu próximo, nela cairá. Não adianta. Levante a mão para o céu. Aquele que te guarda não dorme. Aquele que te protege, ninguém pode contra ele. E ele é por nós, e se ele é por nós, quem será contra nós? Verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é pura, pacífica. Será que a gente tem como pacificar certas coisas? Tem ou não? Lógico que temos. Mas a primeira coisa que a gente precisa pacificar é nós. Porque sempre vai ter alguém tentando tirar a tua paz. Porque se o diabo tirar a tua paz, ele tira a tua comunhão com Deus. Por isso que todo dia tem um problema. Por isso que todo dia tem algo novo. É o leão de manhã e o urso de tarde. Mas se a paz do Senhor estiver em você, além de você resolver, você vai pacificar aonde você estiver. Pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia,
de bons frutos, sem parcialidade. O que é sem parcialidade? Não importa com quem seja, eu sou o mesmo. Eu, da mesma forma que eu ajo com A, eu vou agir com B, com C e com D, porque eu não tenho parcialidade, eu sou o mesmo. Quem opera em mim é o mesmo que opera em você, meu irmão. Sem parcialidade, sem hipocrisia. O tempo já foi, não vai dar para continuar, mas para a gente encerrar, Tiago 4,17. Eu tenho esse versículo como base da minha vida. Olha só: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Fazer o bem para quem a gente ama é fácil. O duro é fazer o bem para quem nos aborrece ou para quem a gente não conhece. Outro dia, eu ouvi um testemunho de um irmão que disse para mim: pastor, me pediram um dinheiro para comer e eu dei, mas depois que eu dei, eu vi que aquela pessoa ia tomar o dinheiro em pinga, e eu fiquei revoltado com aquilo. Quem pecou aí? Quem pegou o dinheiro de mau uso. Se pediu para comer e você não sabia que é para beber e você deu, será que você tem galardão com Deus? Com toda certeza. Pois o Deus a qual vê o que você faz em secreto, grave isso e guarde isso. Sabe por que muita gente hoje não recebe mais vitória? Porque quer fantoche, quer glória da terra. E a Bíblia diz que aquilo que você faz em secreto, que ninguém vê, o teu Pai Celestial vê e há de retribuir ao seu tempo. Quando você fizer algo para alguém, não faça querendo algo em troca, mas faça de coração aberto, porque o Deus a qual você serve, quando você clamar, Ele estará pronto a te ouvir, a te responder e a te dar vitória, porque Ele é fiel. Nunca queira barganhar com Deus, porque o que Jesus já fez por nós, nós nunca poderíamos pagar a Ele: o céu. Amém?